Olá, tô de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação pelo YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo da próxima live do Papo Glaucoma, é só me seguir no Instagram, que toda sexta-feira às 5 da tarde eu tô ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Boa tarde pro pessoal do Instagram que tá chegando agora. Essa é a nossa primeira live de 2025, depois de um breve sumiço meu aí. Eu tava com uma crise alérgica bem forte, ainda tô tossindo um pouquinho aí, vocês vão ver. Mas agora voltando firme e forte para nossa sequência de lives de toda sexta. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Carlos, Ataíldo, Arte de Vela. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje, ela é tema livre, perguntas e respostas. Então vocês podem perguntar qualquer dúvida que vocês tenham dentro da oftalmologia. E eu já separei uma perguntinha aqui que chegou para mim hoje ou ontem aqui. E enquanto isso, vocês já vão me mandando aqui, ó. Vão me mandando as dúvidas de vocês. O Ataíldo tá falando aqui que esse ano consegue passar na consulta comigo. Ataíldo, vai ser um prazer te receber no consultório. Vamos lá, pessoal. Primeira dúvida que eu vou responder aqui, que eu separei, é da Rosiane Oliveira Lopes. Ela me mandou uma pergunta aqui, ó. Trek ou Preserflow? Pode explicar quando uma é melhor que a outra? Ótima pergunta, vamos lá. Trek e Preserflow são duas opções de tratamento cirúrgico para o glaucoma. São cirurgias que são indicadas para glaucomas em estágio avançado, tá? Não são as únicas, tem outras também, como o implante de válvula de Hamed, o Zen. Todas essas quatro são cirurgias indicadas para glaucoma em estágio avançado. Mas o que a Rosiane me perguntou aqui foi entre o Zen e Preserflow, quando a gente pensa em uma e quando a gente pensa na outra. A Trek eu acho que vocês já devem conhecer, porque eu falo muito dela aqui, e ela é a cirurgia clássica do glaucoma, é a cirurgia mais tradicional que a gente tem, é uma cirurgia que já faz há 70, 80 anos por aí, então é uma técnica antiga e muito bem conhecida, a gente sabe muito bem o que esperar dela. Já o Preserflow é uma das cirurgias mais recentes que a gente tem para tratamento do glaucoma. Inclusive, aqui no Brasil, ela acabou de chegar há poucos meses, finalzinho do ano de 2024, foi que o Preserflow chegou aqui no Brasil. Em termos de técnica cirúrgica, as duas cirurgias, elas são muito parecidas, tá? As duas são cirurgia que tem corte, que levam ponto e que mexem em regiões muito parecidas do nosso olho, com o objetivo de criar um canal de drenagem de líquido. Qual que é a diferença, então? Na Trek, a gente cria esse canal de drenagem na base do corte e costura mesmo, usando os próprios tecidos naturais do olho. Então, a gente não tem nenhum implante na Trek. Já o Preserflow, ele é um tubinho de silicone bem fininho, então a drenagem é feita pelo tubo em vez de pelos tecidos, como é feito na Trek. O manuseio cirúrgico é muito semelhante, então é importante a gente ressaltar que o Preserflow, ele não é uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Cuidado para não confundir com a stent, por exemplo. E qual que é a diferença, então? Tem duas diferenças importantes. Uma é uma diferença de custo. O Preserflow é uma cirurgia muito moderna, que tem um implante de alta tecnologia, então, obviamente, ele é muito mais caro do que a Trek e não está disponível no SUS. Então, uma primeira diferença é o custo. A segunda diferença é recuperação de pós-operatório. A gente consegue uma recuperação mais rápida de visão e um risco de complicação um pouco menor com o Preserflow do que com a Trek.
Em termos de redução de pressão, os dois são muito parecidos, mas a Trek, ela tende a baixar um tiquinho mais a pressão do que o Preserflow, tá? Então, para quem que é melhor a Trek e para quem que é melhor o Preserflow? Uma frase que eu uso muito com os meus pacientes é o seguinte: quando o glaucoma é muito, muito avançado, uma doença difícil mesmo, complexa, com muito risco de cegueira, não é a hora da gente inventar moda, tá? É a hora da gente fazer o clássico que funciona, e o clássico que funciona é a Trek. Então, para casos muito graves, em que a gente precisa de pressões muito baixinhas e que a gente precisa de uma cirurgia que a gente conheça muito bem e saiba muito bem o que esperar dela, é na Trek que a gente vai. O tradicional, sem inventar a moda. Agora, quando a gente está diante de um paciente que tem um glaucoma avançado, mas não tão terminal assim, com uma visão legal, com uma visão boa, um paciente que deseja recuperar a visão rápido no pós-operatório, por exemplo, porque não pode se afastar muito tempo do trabalho e precisa de uma recuperação um pouquinho mais acelerada. Ou então um paciente que está disposto a fazer um investimento financeiro maior para ter um pouco mais de segurança na sua cirurgia. Nesses casos é que o Preserflow é mais interessante. Então, para a maioria das pessoas, a Trek é a opção mais óbvia no caso de glaucoma avançado. Mas tem algumas situações em que o Preserflow pode ser interessante. Tá legal? Próxima dúvida. Vamos lá para as perguntas de vocês agora que estão aqui ao vivo comigo. Deixa eu voltar aqui para o começo para ver o que eu perdi aqui do começo. O Ataíldo perguntou se quem tem hipertensão ocular é normal ter visão de halos. Ele conta aqui que a pressão está em 14 e quando ele descobriu estava em 21. Eu vou responder essa dúvida do Ataíldo porque isso é uma dúvida muito, mas muito comum, tanto de vocês aqui no Instagram, quanto do pessoal do consultório, dos meus pacientes também, que é a questão da visão de halos. Halos, pessoal, são um sintoma que eles podem facilmente ser confundidos com outros fenômenos luminosos, tá? A gente chama de halo quando você olha para uma lâmpada, para um pontinho de luz e você vê em volta dessa luz como se fosse um arco-íris, tá? Mas esse sintoma, por mais que ele seja classicamente associado ao aumento da pressão ocular, tem várias outras alterações do olho que podem dar alguns fenômenos luminosos muito parecidos com um halo. E são coisas muito comuns. Exemplo, olho seco, grau de astigmatismo, catarata, tudo isso pode causar alterações na visão das luzes também. Então não se desesperem, porque nem toda luz estranha que você vê é um sinal de que a sua pressão ocular está alta. Até porque esses halos, eles só costumam aparecer se a pressão está muito alta, assim 30, 40, e se ela sobe de uma hora para outra. É muito parecido com a dor também, é a mesma coisa. O olho só costuma doer relacionado à pressão ocular ou quando ela está muito alta ou quando ela sobe de uma hora para outra. Quando a pressão vai de pouquinho em pouquinho subindo, normalmente o mais comum é isso não causar nenhum sintoma, tá? Então não se desesperem com todo sinalzinho de luz que vocês estejam vendo, tá? Próxima pergunta. Edmar Faustino está perguntando aqui: doutora, a senhora recomenda esse medicamento que vendem, por exemplo, Nervolares? Pessoal, vocês adoram cair num golpe, pelo amor de Deus. Remédio para glaucoma é o que a sua oftalmologista passa
Parem de cair em golpe de vitamina de não sei mais o que, é tanto que eu nem tenho como saber o nome de todos. Então esse tal desse Nervolaris, eu nunca ouvi falar. Sabe por quê? Esse pessoal faz o seguinte, eles lançam um remédio com um nome qualquer que a gente nem sabe o que tem dentro porque é produzido numa farmácia de fundo de quintal. Aí eles fazem um anúncio bonitão aqui no Instagram, no Facebook, falando assim, nossa, o doutor fulano de tal, inteligentíssimo, professor da USP, professor da Universidade de Nova York, olha só a descoberta fantástica que ele fez, revolucionária, os outros oftalmologistas não conhecem ainda, é o medicamento tal. Aí vai e vende para um monte de gente. Aí a gente vai, oftalmologistas vão, pacientes vão, denunciam na Anvisa. Aí a Anvisa vai e proíbe. Aí o que eles fazem? Mudam o nome, regravam o anúncio, lançam de novo e vocês vão e compram. Então, pelo amor de Deus, parem de comprar vitamina, não sei mais o que para glaucoma, que vocês veem anúncio no YouTube, no Instagram, no Mercado Livre, no Facebook. Usem medicamento prescrito pelo oftalmologista de vocês. O restante é golpe, tá? Próxima dúvida. Eu fico nervosa quando eu falo disso, vocês já perceberam, né? Próxima dúvida, deixa eu ver aqui. Tem duas perguntas aqui sobre colírio no pós-operatório da TREC. Tem o Danilo, que tá falando aqui que faz um mês que ele fez a TREC, a pressão reduziu bastante e por conta disso ele não usa mais colírio no olho operado. E deixa eu ver se eu acho a outra que eu vi que passou aqui, foi a Carla, que ela falou aqui que tem 2 meses da TREC e precisou voltar ao uso dos colírios do glaucoma porque a pressão tava 15 e ela pergunta se é normal. Então vamos responder 2 em 1 aqui. Quem faz a TREC precisa ou não precisa usar colírio para glaucoma depois? Depende, só pela pergunta aí vocês já viram que isso varia de uma pessoa para outra, tá? Por quê? Todos os nossos tratamentos têm um limite de quanto que eles conseguem baixar a pressão, tá? A TREC é um dos que mais abaixa. A gente consegue reduções de 50%, às vezes mais do que isso até, da pressão ocular com a TREC. Mas nem todo mundo, a TREC sozinha, vai conseguir fazer todo o trabalho de controle do glaucoma. Então, tem pessoas que vão operar e a cirurgia sozinha vai dar conta do recado e aí não vai precisar usar colírio por uns bons anos, tá? E tem outras pessoas que a TREC vai dar uma redução legal, mas ela ainda vai precisar de uma ajudinha do colírio, tá? Então, a necessidade de usar ou não o colírio depois da TREC é muito individual de cada caso. Quando a gente opera, logo no começo do pós-operatório, a gente sempre tira todos os colírios do glaucoma. Por quê? Porque a gente quer que a cirurgia faça o máximo do trabalho sozinha, mas quando ela não dá conta, geralmente a partir de um mês e meio de cirurgia, a gente pode sim voltar com alguma coisa de colírio para complementar o trabalho que foi feito com a cirurgia. Agora, numa situação em que a cirurgia não baixou nada a pressão, voltou com tudo de colírio que tinha usado antes e ainda continuou com a pressão alta, nesse caso, isso indica uma cicatrização da TREC. A TREC é uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize. Quando ela cicatriza, ela para de funcionar. O mais comum nesses casos é a gente fazer um procedimento que se chama agulhamento, que é um procedimento que limpa as cicatrizes da TREC. Ele não é a única opção, tem outras, mas o mais comum, quando a TREC deixa de funcionar a ponto de nem somando o colírio dá jeito, nesses casos a situação mais comum é a gente acrescentar colírio. Vamos para mais uma perguntinha.
Edmar tá falando aqui que gostou da resposta, que a live tá show. Pessoal que tá chegando agora e perdeu o começo, não precisa se preocupar, porque todas as lives ficam gravadas no YouTube. Essa daqui vai estar no YouTube a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. E todas as outras que já teve nesses últimos, já tem quase 5 anos, o Papo Glaucoma, já é uma criancinha grande. Todas as lives desses últimos anos estão lá no YouTube. A Arte de Vela tá contando aqui que usa ainda 2 colírios depois da track, então pode acontecer sim. Deixa eu achar mais uma dúvida aqui. Cadê? Juliana me perguntou aqui se é possível tratar o glaucoma maligno sem cirurgia, só com medicação se pode resolver. Bom, glaucoma maligno, pessoal, primeiro de tudo, toda vez que eu falo glaucoma maligno, vocês confundem com câncer, já que benigno e maligno são termos que a gente usa muito para tumores. Logo de cara já explico que não tem nada a ver, glaucoma não tem relação, o glaucoma maligno não tem nenhuma relação com câncer. Na verdade, glaucoma no geral não tem relação com câncer, apesar de ser muito raro, mas um câncer poder causar glaucoma. Mas quebrando o mito, glaucoma maligno e câncer não tem nada a ver, é simplesmente uma coincidência de nome. Glaucoma maligno é uma forma bastante rara de glaucoma, em que a gente tem o aumento da pressão ocular na parte de trás do olho, no fundo do olho. Esses casos de glaucoma maligno são bastante graves, a pressão ocular fica muito aumentada e é uma emergência esse tratamento. Normalmente a gente começa com medicamento e aí a gente usa tudo que tem de medicamento. Tudo de colírio, doses altas do Diamox em comprimido, às vezes remédio na veia também para baixar a pressão ocular. Então o primeiro tratamento, e a atropina também é um colírio importante nesses casos. Então o primeiro tratamento do glaucoma maligno é o tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso, ele resolve mais ou menos a metade dos casos, ele consegue reverter esse aumento da pressão ocular e a gente controla a pressão só com medicação. Agora, a outra metade dos casos não resolve e aí a gente precisa de um tratamento cirúrgico, tá? Nesses casos, existem algumas opções de cirurgia para se fazer. O mais comum, mais indicado nesses casos, costuma ser a cirurgia de vitrectomia, que é a cirurgia que drena a parte do fundo do olho. A TREC, ela drena a frente do olho, onde tem líquido. O fundo do olho, que é onde a pressão está alta no glaucoma maligno, quem drena lá é a cirurgia de vitrectomia. Então, mais ou menos metade dos casos resolve com medicamento e metade vai para cirurgia. Agora, é importante a gente não ficar esperando muito o remédio fazer efeito, não. Como são casos graves de pressões oculares muito altas, geralmente a gente tenta 1 2 semanas de medicamento e se não controlar, a gente parte para cirurgia. Próxima pergunta. A Arte de Vela perguntou se o ponto fica no olho ou se depois sai sozinho. Os pontos que a gente usa nas cirurgias de glaucoma, eles não saem sozinhos. Tem casos em que a gente tira, tem casos em que eles ficam no olho pela vida toda, mesmo se eles não estiverem atrapalhando em nada, tá? Então isso depende muito se o paciente está sentindo ou não incômodo com esses pontos, como que esses pontos foram feitos. Eu tenho muitos pacientes que eu deixo os pontos da cirurgia pela vida toda sem ter problema nenhum. Tem casos em que o ponto fica arranhando, incomoda, a pálpebra incha. Aí nesses casos em que incomoda o paciente, aí a gente tira os pontos. Mas ponto de cirurgia de glaucoma em geral não cai sozinho. Ou a gente deixa a vida toda ou a gente tira.
tá? Ela falou aqui que um ponto tirou e outro ficou. Sim, quando só um tá atrapalhando, a gente tira só ele e o outro fica. E uma outra questão também é que dependendo de qual foi essa cirurgia, se foi uma TREC, por exemplo, esses pontos, eles têm função não só de fechar a ferida da cirurgia, eles têm função também de regulagem de pressão. Então, quanto mais ponto a gente tira, mais baixa a pressão fica. Então, a gente tem diferentes tipos de ponto. Tem ponto que regula a pressão e tem ponto que é só para fechamento da ferida cirúrgica. Então, alguns a gente pode tirar, outros não. Então, varia muito dependendo de qual ponto que é, qual foi a cirurgia que fez, se tá te incomodando ou não. Próxima pergunta, deixa eu ver, temos mais tempo? Temos. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui se eu acho alguém. Podem ir mandando, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui no balãozinho o que chegou. Ateliê Nanda Arteira. Tá me contando aqui que ela já fez um procedimento a laser de iridotomia, tem os exames normais e a pressão fica em torno de 22. E aí ela pergunta se tem chance de repetir o laser. Ela usa colírio de latanoprosta e druzolol. Gente, atenção, isso é importante. Isso é um erro muito comum, não só de pacientes. Eu vejo muito oftalmologista cometer esse erro. Iridotomia não é um procedimento para redução da pressão ocular. O objetivo da iridotomia é transformar um glaucoma de ângulo fechado, que é um glaucoma grave e com alto risco de cegueira, a gente transforma ele em um glaucoma de ângulo aberto, que o risco de cegueira é menor e a gente tem mais opções de tratamento. Então, a gente não faz a iridotomia com o objetivo de baixar pressão ocular. Se você fez a sua iridotomia e a pressão continua alta, se ela já estava alta antes, ela vai continuar alta depois, porque não é esse o objetivo do procedimento. O objetivo é reduzir risco de cegueira. E aí, o que a gente faz então para baixar a pressão? Os procedimentos a laser que reduzem a pressão ocular são dois: trabeculoplastia laser e ciclofotocoagulação. Esses são os dois procedimentos a laser que a gente tem para reduzir a pressão ocular. Tem as opções com cirurgia, tem as opções com colírio, mas falando de laser, dois abrem o ângulo: iridotomia e iridoplastia. Dois reduzem a pressão ocular: trabeculoplastia e ciclofotocoagulação. Então não faz o menor sentido você querer repetir a iridotomia porque a pressão não baixou, porque o objetivo dela não é baixar a pressão. Agora, independente de pressão, pode fazer mais de uma vez a iridotomia? Normalmente não, tá? A gente faz uma. Se ela tá abertinha, a gente vê se o ângulo abriu. Se o ângulo abriu, ótimo, não precisa repetir. Se o ângulo não abriu com a iridotomia, em geral, não adianta repetir, tá? A gente parte para outra opção de tratamento, que no caso, a melhor opção para abrir o ângulo é a cirurgia de catarata. A Elisimar tá falando aqui que quando ela fez a iridotomia, o médico falou que depois não vai precisar usar colírio, mas continuar usando os mesmos colírios que usava. Deixa eu ver se eu entendi. Não precisa acrescentar colírio, mas o tratamento de antes a gente mantém. Exatamente porque não é o objetivo do procedimento reduzir a pressão. Então, normalmente, a gente não muda esquema de colírio quando a gente faz a iridotomia, tá? Pra gente mudar esquema de colírio, pra gente reduzir o colírio, a gente precisa de um procedimento que reduza a pressão ocular, e aí não é o caso da iridotomia, tá? Mais uma dúvida? A Arte de Vela tá contando aqui que foi isso que ela fez, mas não deu certo, teve uma crise de glaucoma e aí precisou operar. Os nossos procedimentos a laser,
eles são muito seguros, tá? É muito raro de acontecer um pico de pressão depois da iridotomia, mas que pode acontecer, pode. E aí, nesses casos que o paciente não tem boa resposta com o laser, as opções cirúrgicas, elas acabam sendo mais seguras e mais interessantes. Janiele Rodrigues. Doutora, no meu caso ainda não fechou o diagnóstico, já faz 4 anos, fiz um OCT ontem, mais uma vez o médico disse que só era para voltar daqui 1 ano, pressão deu 19, geralmente dá 15, 16. Bom, deixa eu traduzir para vocês aqui o que a Janiele contou. O que a Janiele disse é que ela tem um quadro de suspeita de glaucoma, ela não tem um diagnóstico fechado e ela já está acompanhando há 4 anos já. Eu sei, é cansativo esse acompanhamento. Acabou de fazer exame novo, deu tudo bem e ano que vem vai ter que voltar de novo. Então, quanto tempo que a gente fica nesse acompanhamento? Por que não dá logo um diagnóstico? O glaucoma não é uma doença fácil de se diagnosticar, tá, pessoal? Quando é um caso avançado, aquele paciente que chega com a pressão altíssima, com perda de visão periférica, com o nervo muito alterado, nesses casos é fácil dar o diagnóstico. Às vezes nem precisa de exame nenhum, só com a consulta a gente já detecta. Mas o problema é que com esse paciente que já chega com um monte de alterações, a gente já falhou com ele, porque o ideal é descobrir a doença no começo. E aí a chance de cegueira quando a gente detecta o glaucoma em estágio inicial é muito baixa. Então o ideal é a gente dar o diagnóstico de glaucoma quando a pessoa ainda tem poucas alterações nos exames, mas aí o que acontece é que esse diagnóstico ele não é tão óbvio assim. O glaucoma é uma doença que tem um conjunto de alterações. A gente tem alterações da pressão ocular, a gente tem alterações da visão periférica e a gente tem alterações do nervo óptico. Quando a gente tem muitas dessas alterações, a gente fecha um diagnóstico. Quando a gente tem uma única alteração isolada, leve, a gente classifica isso como uma suspeita de glaucoma. Então, a gente não fecha um diagnóstico de glaucoma só porque o nervo está alterado ou só porque a pressão está alta. A gente precisa de um conjunto de alterações. Se o paciente só tem uma alteração e ela é leve, nós só acompanhamos. E aí a gente classifica isso como suspeita de glaucoma e a gente não trata, a gente fica só repetindo os exames. Só que o glaucoma é uma doença muito lenta, não é de uma hora para outra que ele piora. Então, para a gente ter certeza se é glaucoma ou não, a gente precisa de anos de acompanhamento, tá? Por isso, tanta repetição de exame. Geralmente, quando uma pessoa tem um glaucoma inicial e a gente está só acompanhando, não está fazendo nenhum tratamento, a gente demora em torno de 2 a 3 anos para detectar as primeiras alterações no exame de OCT de nervo óptico. E, em média, a gente demora em torno de 4 a 5 anos para detectar as primeiras alterações no exame de campo visual. A grande maioria dos pacientes piora primeiro o OCT, mas tem alguns pacientes que pioram primeiro o campo visual. Então, a gente precisa acompanhar todos os exames e repetir todos eles regularmente. Além desses dois, OCT e campo visual, a gente repete também retinografia, paquimetria e gonioscopia regularmente. Então, como demora para esses exames detectarem, a gente fica todo ano repetindo esses exames durante no mínimo 5 anos. Depois, quando passa esses 5 anos, a gente precisa reavaliar.
Num caso em que era uma suspeita leve, a gente pode passar depois desses 5 anos, e eu tenho pacientes que já passaram por toda essa trajetória, a gente pode passar a fazer só uma consulta de rotina com um oftalmologista, sem precisar ficar sempre repetindo toda essa bateria de exames. Agora, tem casos em que a suspeita é mais forte. Por exemplo, quem tem caso de glaucoma na família, quem tem alguma outra doença nos olhos, como uma retinopatia diabética, uma alta miopia, por exemplo. Nesses casos um pouquinho mais complexos, às vezes a gente opta por ficar repetindo anualmente esses exames pela vida toda. Tá bom? Então, no mínimo 5 anos de repetição de exames para diferenciar. Mas, caso tenha alguma suspeita mais forte, a gente opta às vezes por acompanhar pela vida toda, tá bom? Deixa eu ver, já deu meia hora de live, eu vou escolher mais uma perguntinha aqui pra gente responder. Deixa eu ver aqui... eu vou responder a Beatriz. A Beatriz está me contando aqui que ela fez uma revisão de TREC há um mês. Ela tem 16 anos e, de novo, não está funcionando, não está controlando bem. Ela conta aqui que o glaucoma dela é de ângulo fechado e que o doutor não acha bom fazer o agulhamento. Bom, Beatriz, tem várias coisas que dá pra gente comentar aí nesse caso, tá? Primeira questão, glaucoma de ângulo fechado em pessoa jovem é extremamente raro, tá? Não é impossível, eu já tive caso de paciente de 18 anos de idade com glaucoma de ângulo fechado, mas isso é muito raro. Então, sempre é bom buscar segundas opiniões quando a gente está diante de coisas raras. Inclusive, eu às vezes falo para os meus pacientes, olha, seu caso não é comum, então vale a pena ter mais de uma opinião além da minha. Então, é interessante, em casos raros assim, ter mais de uma opinião. Segunda questão, depois que a gente faz a TREC, a drenagem de líquido do olho, ela acontece pela TREC, não mais pelo ângulo, tá? O nosso olho é preenchido por dentro de líquido e esse líquido precisa circular. Na nossa anatomia, no olho, quem faz essa circulação é o ângulo, é o ralo do olho. Quando ele tá fechado, ele tá entupido, ele não drena, tá? A TREC nada mais é do que uma cirurgia para criar um dreno. Então, quando a gente faz a TREC, o líquido não vai mais drenar pelo ângulo, ele vai drenar pela TREC. Terceira questão sobre o seu caso. Gostar ou não gostar de agulhamento? O agulhamento é um procedimento que tem um respaldo científico muito amplo. A gente sabe que a gente consegue resgatar cirurgias que não funcionam bem com o agulhamento e a taxa de sucesso é muito alta. Nos meus pacientes, a minha taxa de sucesso com agulhamento é de mais de 80% dos pacientes a cirurgia voltar a funcionar e nem precisar usar colírio depois. Os outros 20%, uma parte controlou, mas com colírio, e tem realmente casos em que o agulhamento não funciona. O mais comum é a gente optar pela revisão de TREC quando o agulhamento realmente não funciona. Revisão da TREC significa voltar para o centro cirúrgico, abrir aquela TREC, ver o que está acontecendo ali e meio que refazer ela. Então, é um procedimento muito maior do que o agulhamento, que é só uma limpeza das cicatrizes, tá? Então, eu acho que gostar ou não gostar de um procedimento, é claro que a nossa experiência profissional como médico influencia. A gente sabe na nossa experiência, assim, na minha mão o procedimento tal é melhor do que o outro. E isso é importante. A experiência do profissional conta muito na hora da gente decidir o que fazer. Mas a gente tem que levar em conta também o que os estudos científicos dizem, e os estudos científicos são muito favoráveis ao agulhamento.
a minha experiência também é muito favorável ao agulhamento, tá? Agora, o quarto e último ponto interessante pra gente comentar aqui do seu caso é que você me falou que tem 16 anos, né? Pessoas jovens, em geral, o resultado com a TREC é pior do que em idosos. Isso quer dizer que a gente não deva fazer? Não, eu tenho muitos pacientes jovens que eu faço TREC, mas ela tende a funcionar menos do que num idoso. Por que isso? Eu falei nessa live mesmo aqui mais cedo que a TREC é uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize. Só que no corpo do jovem tudo funciona muito bem, inclusive essa cicatrização que a gente não quer. O jovem, ele cicatriza muito melhor do que o idoso. Só que a TREC a gente não quer que cicatrize e aí ela pode parar de funcionar. Tá? Então, é claro que eu nunca consigo dizer aqui pra vocês, gente, sem examinar, sem ver todos os exames, o que vocês devem fazer, tá? Mas casos complexos assim, já fez várias cirurgias, não deu certo, uma pessoa nova com um caso raro, é sempre bom a gente ter mais de uma opinião. Eli e Jaquenilda que estão falando aqui, que estão chegando atrasadas, não precisa se preocupar, a gente está encerrando, mas amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube para vocês assistirem, tá? Então, aliás, todas as outras estão lá. Quem chegou depois ou quem quer rever algum tema das lives antigas, vai lá no YouTube, que aliás, já estamos com mais de 50 mil inscritos. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. Sexta-feira que vem a gente se encontra de novo com mais uma live para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Beijo!